microfone. Tá. Ligou, amém? Só acontece comigo. Me foi dada a oportunidade de estar meditando esta noite junto com os irmãos na palavra. E eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Atos 16, para nós podermos estar observando aquilo que Deus tem falado nas suas escrituras para conosco. E eu lendo, né, a mensagem para hoje à noite, eu coloquei um título que se chama Revendo Valores, porque muitas das vezes nós aprendemos, só que de tempo em tempo nós precisamos rever aquilo que nós escolhemos para nossas vidas. Atos 16, 31 até o versículo 34. Amém? A palavra nos diz assim: responderam-lhes: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os grilhões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Senhor, o meu Deus e Pai, nesta hora, Senhor, quero levantar a minha voz mais uma vez a Ti e te pedir, Pai, que Tu venhas falar com a Tua igreja, como tem falado ao meu coração através desta palavra. Que possamos rever, Senhor, alguns conceitos que muitas das vezes, pelo corre-corre, pelos nossos afazeres, nós deixamos passar desapercebido, Pai. Nós Te damos graças e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Esse versículo mais acima, né, a partir do 27, começa falando sobre o carcereiro que estava tomando conta de quando Paulo estava preso. E esse carcereiro, quando viu que a prisão havia sido aberta, e ele temeu que todos os presos tivessem fugido. E ele, por ter temido que todos os presos tivessem fugido, a primeira coisa que ele fez foi pensar em tirar a vida dele. Porque o que ele ia fazer, né? Todo fugiu, ele foi inconsequente, não tomou conta. Mas Paulo fala para ele: nós estamos aqui. E prega para ele. E ele olha e se lança aos pés de Paulo e se converte. Paulo ora por ele e ele leva para dentro da casa dele a palavra de Deus. E o que eu quero começar a meditar com os irmãos hoje? Que quando a gente aprende a palavra, a primeira coisa, o primeiro desejo que a gente tem é de levar para o meio da nossa parentela, né? É trazer isso para a vida daqueles que nós amamos. Então a gente quer que eles venham a conhecer a Cristo e a mudarem a vida deles. Só que quando nós instruímos a nossa família e a nós mesmos com a vontade de Deus, nós temos alguns princípios, né? Falar da palavra é viver da palavra, porque muitas das vezes a gente começa a caminhar, só que a gente, com o passar do tempo, a gente vai deixando algumas coisas para trás.
Abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, porque Deus, irmãos, Ele é um Deus que a todo tempo Ele quer nos ensinar. Deuteronômio 6. A todo tempo Ele quer trazer para nós verdades que venham edificar a nossa casa. E nós temos como herança a nossa família, que são os nossos filhos. Porque o homem deixa a sua casa, se une a uma mulher, ambos vão construir o quê? Uma família. E dessa família nós temos os nossos filhos. Deuteronômio 6, a partir do versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás a teus filhos, e dela farás sustento em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Muitas das vezes, com o passar do tempo, a gente esquece de estar batendo na mesma tecla com os nossos filhos. Eu ontem conversava, dentro da palavra com os jovens, e eu falava para eles, hoje também pela manhã, o pastor Aías falou sobre o jardim de infância, Nós no jardim de infância aprendemos coisas básicas, e dentro do caminhar com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos aprender e a sermos o quê? Consistente naquilo que estamos aprendendo. Nós não podemos ir somente uma vez por semana à escola quando nós estamos indo para a escola. Nós temos que ir todos os dias. Tem um horário para começar e tem um horário para sair. E assim somos nós na nossa caminhada com Deus. Nós temos que estar dia após dia instruindo os nossos filhos a entender e a compreender o que é caminhar na presença do Senhor. Porque com o passar do tempo, Deus ele vai fazendo com que nós passemos a ter o quê? Prioridades. E qual é a nossa prioridade? Muitas das vezes é sair cedo para trabalhar, Muitas das vezes é cuidar da nossa casa, é cuidar das coisas do mundo, e a gente vai deixando sempre a palavra para o final do dia. Mas aí no final do dia, como é que nós estamos? Cansados. Estamos querendo descansar. Quando não já aconteceu isso comigo, De eu começar a ler a Bíblia e em determinado momento eu falar, eu vou tirar só um cochilinho, daqui a pouco eu volto. Mas quando eu comecei a entender que eu não podia abrir mão da palavra, o que eu passei a fazer? A tirar um tempo, não do meu cansaço que era no final do dia, mas tirar um tempo aonde eu não quero mais parar, eu tenho que sair e eu fico, não, só mais 10 minutos. Não, eu vou ler mais esse versículo, só mais 10 minutos. Porque você passa a ter o quê? Um prazer. E prazer a gente só tem quando a gente passa a conhecer aquilo que nos dá prazer. E para ensinarmos a palavra aos nossos filhos, nós precisamos o quê? Ter instruções. Quem é que aprende alguma coisa se você não tem uma regra para seguir? Se você não tem uma instrução, Quem trabalha sabe, quando a gente entra num emprego novo, você até já sabe o que tem para fazer. Mas tem aquela pessoa que vai te instruir. Olha, você faz assim, porque é desse jeito que eu quero fazer. Quem é dona de casa sabe muito bem arrumar a casa, mas vai trabalhar na casa de alguém. Aquela pessoa vai chegar e vai dizer para você, eu gosto que façam assim, assim e assim. Você vai trabalhar em qualquer repartição, qualquer setor, vai ter alguém para te ensinar como você deve proceder. E na casa de Deus não é diferente. E você precisa aprender para você poder ensinar. Alguém que não sabe pode ensinar? Alguém que não se dedica
ao aprender alguma coisa, pode saber ensinar? Não pode, vai ficar em falta. Provérbio 2:6 fala-se, Provérbios 22:6, nos diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Você tem que estar no caminho indo com o seu filho para a igreja, você tem que estar no caminho levando ele para a escola, você tem que estar no caminho levando ele para fazer de se divertir, mas no caminho. Você tem que caminhar com os seus filhos. Eu, às vezes, vejo alguns pais deixando os filhos com os avós, com o vizinho, com o tio, com a tia, para poder, às vezes, fazer coisa básica, como ir ao mercado, né? Como ir fazer alguma outra atividade, ou às vezes até mesmo para a igreja. Ah, meu filho está muito levado, botei de castigo. Mas cadê ele? Está em casa. Como que a criança vai aprender? Como que a criança vai ser instruída, né, em como proceder, em como se comportar? Eu fico muito feliz. O João é o mais novo, né? E a Daeli está com quanto tempo? A meninazinha de Evelyn. Com 2, então ela é mais nova do que João, né? Não é? Ela é mais novinha. E está chegando... Está chegando o Lucas Miguel, que é o mais novinho. Vai crescer na casa do Senhor. Ele vai aprender o quê? A se comportar. Vai aprender o quê? A reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida dele. A criança, ela demora às vezes, sabe? Mas você não pode o quê? Abrir mão dela. Porque muitos pais, irmãos, infelizmente, abrem mão de como caminhar com seus filhos, de como trazer a bênção sobre a vida do seu filho. Porque qual é o pai que quer ver o seu filho caminhando por caminhos que não agradam a Deus? Nenhum pai quer, nenhuma mãe quer ver isso. Mas muitas das vezes ela manda o filho para a igreja e não vem para a igreja. A minha mãe fazia isso comigo. Você tem que ir para a igreja. Meus irmãos, eu tinha o meu irmão mais velho que não ia, batia a pé firme e falava, você não vai, eu também não vou, mãe. Fugia e se escondia. Mas eu e meus outros 2 irmãos íamos para a igreja, né? Nós frequentávamos a igreja do Laranjal, a igreja católica, Nossa Senhora da Conceição, não, Auxiliadora. Eu frequentava ali quando eu era criança, eu tinha 7, meu irmão tinha 8, e a minha irmã acho que tinha 6 anos. Nós íamos, porque mamãe mandava. Nós íamos para o catecismo, né? E íamos para a missa todo domingo de manhã. E eu cresci sabendo que domingo eu tinha que estar na igreja. Passava a noite toda batendo perna quando estava adolescente, né? Jovem, 20, 18... Saía, passava a noite inteira, via direto da noitada para a missa. Porque eu não podia deixar de não ir. Porque desde pequena eu aprendi que domingo eu tinha que estar na igreja. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu já estava nesse caminho da igreja. Vocês percebem que quando a gente ensina algo a uma criança, ela guarda e ela tem prazer em fazer aquilo. Eu estava com sono, passava a noite toda acordada, mas eu não podia deixar de ir à missa de manhã. Eu me sentia mal com aquilo. Então a criança, ela precisa realmente ser ensinada, porque quando ela é ensinada, ela não sai daquele caminho ao qual foi ensinado. E eu vejo que nós, enquanto pais, nós temos que dar testemunho para os nossos filhos, dos nossos valores. E a minha filha também aprendeu comigo, pequenininha, vamos para a igreja. Vocês não têm noção de como a Débora aprontava. Mas eu estava com ela lá no colo.
O culto inteiro segurando Débora no colo. A coluna ficava dormente. Ainda andava uns 2 quilômetros a pé para voltar para casa com Débora no colo, porque aí ela já tinha dormido. E eu vinha com um grupo de irmãos, e eles vinham batendo papo, conversando, rindo, e eu ali, ó, durinha. Mas eu não podia deixar de levá-la, porque eu queria que ela aprendesse aquilo que eu aprendi. Que domingo a gente temos que estar na casa do Senhor. E hoje eu louvo o nome do Senhor, pois a minha filha aprendeu, né, a estar na casa do Senhor junto comigo. E ela tem prazer, sente falta. Quando ela não vem, ela fica: mãe, e aí, como é que foi o culto? E aí, como é que foi? Me fala da palavra. Porque sente falta, porque esse desejo foi criado dentro dela. Então, nós precisamos dar testemunho com a nossa vida. Mas para a gente permanecer na presença, né, e conhecendo esses valores, e vivendo, né, isso que aprendemos na palavra, nós precisamos reconhecer aquilo que nos impede de sermos nos impede de reconhecermos aquilo. Nós precisamos reconhecer aquilo que nos impede de permanecer fiéis naquilo que nós declaramos ser para a nossa vida e para a vida da nossa família, que é levar Cristo Jesus. E como é que eu reconheço isso? Provérbios 26, 11 fala uma palavra muito forte. Por que é muito forte essa palavra? Porque dá repulsa, né? Provérbios 26, 11, essa palavra fala assim: como o cão que torna ao seu vômito, assim é um insensato que reiterará a sua astúcia. Porque quando eu aprendo aquilo, né, que é me ensinado, mas eu não deixo que isso saia de dentro de mim, eu guardo alguma coisa no meu interior, eu não conheço aquilo que Deus precisa trabalhar na minha vida, porque eu preciso reconhecer. Deus sabe, irmãos, tudo aquilo que nos dá, que nos impede de nos aproximarmos deles. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a cada um de nós, porque Ele foi quem nos formou. Mas eu preciso me conhecer. E cada um dos irmãos também precisam se conhecer. Porque se você não se conhece, como é que Deus vai trabalhar naquilo que Ele quer que você deixe? Naquilo que Ele quer que você seja tratado. Você tem que reconhecer aonde está a sua falha. Pode ser uma falha, né, de caráter, pode ser uma dificuldade que você tem de vencer, porque todos nós temos falhas. Todos nós precisamos ser tratados por Deus. Todos nós precisamos ter as nossas vidas transformadas por Deus. Porque nós não somos o quê? Perfeito. Quem diz que é já está pecando, porque nós não somos perfeitos. Nós temos falhas. E muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor, o aceitamos, estamos em comunhão com a igreja e esquecemos de deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Nós aqui não temos o hábito de culto de libertação, né? Não temos o costume, né? A comunidade. Mas nós precisamos estar constantemente nos libertando a todo momento que estamos entrando a casa do Senhor. Precisamos libertarmos, porque em Gálatas 5,19 fala sobre o quê? Sobre as obras da carne. Nós somos carne, irmãos. Nós somos carne. Nós pecamos dia após dia. Só que quando eu não
me vejo como um pecador, eu começo a encobrir muitas coisas que Deus quer tratar na minha vida, que Deus quer fazer com que eu mude e que eu busque o que? A santidade. Então a gente começa a se perceber como o quê? Como aquela pessoa que precisa ser moldada pelo Senhor. Moldada. Porque nós somos vasos de barros. Por que somos de barro? Porque o oleiro pode quebrar e nos refazer novamente. Nós podemos ser moldados novamente. Podemos deixar aquilo que muitas das vezes nos impede de caminhar na presença do Senhor, de conquistar aquilo que é nosso direito. E aí o que acontece? Eu deixo de receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim como bênção. Aquilo que o Senhor tem preparado. Obrigada, irmã. Aquilo que o Senhor tem preparado para que eu possa abençoar outras vidas, para que eu tenha uma vida transformada, e eu fico achando que estou agradando ao Senhor, e muitas das vezes eu estou com a minha vida entregue a comportamentos, a atitudes que não louvam o nome do Senhor, porque a nossa vida tem que louvar o nome do Senhor. Às vezes eu sou uma pessoa muito crítica, e aí eu acho que isso não é nenhum problema. Tem críticas construtivas e críticas destrutivas. Isso é uma coisa que eu preciso ter cuidado, porque senão eu fico muitas das vezes entristecendo o meu irmão. Eu sou uma pessoa que gosta muito das coisas organizadas, vamos dizer assim, né? E as minhas filhas sempre falavam para mim: mãe, você fica pegando muito no pé da gente, mas já está bom, a gente já fez. E eu passei a perceber que às vezes as minhas críticas não estavam sendo construtivas, estavam sendo o quê? Destrutivas, porque estavam desmotivando elas. Então, quando alguém chegar para você e falar assim: fulano, não age desse jeito não, pare e pensa, se autoavalie, porque às vezes a gente está entristecendo o nosso irmão, mas às vezes a gente não está percebendo. Aí quando a gente fala e o irmão diz assim: não fala desse jeito não, porque você me entristece, aí você também: não vou falar mais nada, vou deixar de mão. Mas não é isso que o irmão falou, e você não soube se observar. Percebe? Porque constantemente nós temos que estar nos autoavaliando, para que nós possamos caminhar o quê? Dando um bom testemunho. Então a palavra, ela tem que ser renovada na nossa vida dia após dia. Eu costumo dizer que segunda-feira, né, quem está vindo, falei para o meu marido: acho que eu não vou levar mais você não, você está me detonando lá na igreja. Por quê? Quem conhece a gente é quem vive conosco dia após dia. E às vezes a gente não quer ser tratados por aqueles que estão do nosso lado. Por aqueles que estão do nosso lado, aqueles que nos amam. Aquele que nos amam. Eu li uma palavra, uma frase, né? Que falava assim: o amigo aceita você do seu jeito, mas o mentor, ele quer mudar esse seu jeito. Se Cristo é o mentor da tua vida, deixe Cristo te mudar. Não ache porque o seu amigo diz que você é legal desse jeito que tá bom, não. Porque Deus, ele tem sempre o melhor para nós, mas ele só vai poder nos dar aquilo que ele tem preparado se nós deixarmos. Como é que Deus vai te dar algo se ele já viu que você não tem condições de cuidar nem do que você já tem? Eu tenho orado ao Senhor para algumas questões da minha vida pessoal.
E Deus ainda não tem me ouvido. E eu sei que Deus não tem me ouvido porque alguma coisa eu ainda tenho que acertar. Eu ainda tenho que me aprumar em algumas coisas. Por isso é que Deus não fez ainda. Aí para isso eu tenho que ficar o quê? Atenta. Eu tenho que ficar o quê? Percebendo aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que Deus quer mudar em mim para poder me dar aquilo que eu desejo. E muitas das vezes a gente não pensa desse jeito, a gente fica esperando que Deus faça do jeito que nós estamos, do jeito que nós queremos, mas não é a vontade de Deus desse jeito. Reconhecer meu pecado, reconhecer a minha fraqueza, porque fraqueza, irmãos, todos nós temos fraqueza, todos nós temos. E se eu reconheço qual é a minha fraqueza, o que eu faço? Eu fico mais atento, para que o inimigo não venha entrar por aquele local, por aquele lugar. Se é um coração muito mole, que qualquer coisa se derrete, qualquer coisa deixa o pecado entrar, porque o pecado muitas das vezes, irmãos, é quando a gente endurece muito o coração, ou quando a gente tem um coração muito mole. Quem conhece pessoas que querem amar mais do que Deus? Quer amar mais do que Deus. Deus já falou, deixa que eu vou tratar com fulano, com Beltrano. Deixa que eu trato. E você mas fulano está precisando. Aí você vai lá e faz. Mas fulano está precisando. Você vai lá e faz. E Deus está falando, deixa que eu trato. Mas você fica pegando para você aquilo que é do outro. O carcereiro, quando ele ouviu que Deus mudou a vida dele, da família dele, ele se alegrou. Ele se alegrou. E muitas das vezes a gente tem um filho na presença do Senhor e não se alegra com o caminhar daquele filho. Nós ficamos tentando fazer com que ele seja perfeito. Mas ele é o quê? Ele é um jovem. Ele tem a sua maneira de ver, ele tem a sua maneira de caminhar. E nós esquecemos que nós também fomos jovens. E que de alguma maneira o Espírito Santo atuou na nossa vida e nos impulsionou a ter um comportamento diferente daquilo que eu tenho hoje. Eu não tinha o comportamento que eu tenho hoje quando eu aceitei o Senhor. Porque eu venho pedindo ao Senhor constantemente para moldar a minha vida. E se cada um de nós fizer desta maneira, todos os dias Deus vai moldar, vai transformar. Mas para Deus transformar a minha vida, eu preciso transformar primeiramente a minha mente. A minha mente precisa ser transformada. Romanos 12:1, vamos abrir lá em Romanos 12:1. Romanos 12:1, a palavra nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Conscientizarmos das ideias do mundo, para que tenhamos cuidado com o nosso proceder. Eu preciso ter a minha mente transformada pela renovação da palavra na minha vida. Se eu venho à casa do Senhor, ouço a palavra, e não ponho essa palavra em prática, essa palavra fica esquecida, fica em algum lugar do meu dia de hoje, 17 de novembro de 2019, às 7h25 da noite.
ela vai ficar guardada. Eu saio pela porta e ficou guardada em algum lugar. Eu não me autoavalio quando eu me deito, quando eu levanto, quando eu estou caminhando, quando eu tenho aquele momento de refletir. Porque é assim que a gente examina as Escrituras, refletindo durante o meu dia. Porque se eu passar o dia todo fazendo coisas que eu tenho que fazer, como trabalhar, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo, e deixar para refletir, pensar, meditar na palavra somente à noite, quando já estou cansado e com sono, eu vou conseguir? Claro que não. Eu vou deitar e vou dormir. E mais um dia eu não tirei proveito daquilo que o Senhor tem me dado. E com o passar do tempo, eu continuo fazendo o quê? Me afastando da presença de Deus. Por quê? Se eu não deixo Deus transformar a minha vida, eu não consigo permanecer dentro da palavra. Eu não consigo dar testemunho daquilo que Deus faz. Por que eu não consigo dar testemunho? Porque aquilo não tem vida dentro de mim. Aquilo não produz efeito na minha vida. Como que irá produzir efeito na vida daquele que está ao meu lado, daquele que me caminha? Como será para os meus vizinhos que estão me vendo? Eu bater no cachorro, eu brigar com meu filho, eu brigar com meu marido, eu perder a paciência. O que eu estou demonstrando que eu estou tendo de transformação na minha vida? Então a minha mente, ela precisa ser transformada. E quando a gente tem a mente transformada, o nosso comportamento muda. Porque o que tem que mudar, irmãos, não é a maneira que eu falo, é a maneira que eu penso. Porque automaticamente eu não vou falar mais aquilo que eu não tenho que falar. Tem pessoas que têm o hábito de xingar palavrão no mundo. Se converte, pastor Aías. E não é que continua xingando palavrão? Ah, é um mau costume que eu tenho. Irmãos, o pecado ele não habita mais nas nossas vidas. Quando verdadeiramente Cristo entrou nas nossas vidas e nos transformou. Porque a nossa mente é aquilo que conduz e traz todas as coisas ao nosso entendimento. A palavra fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então é por isso que eu tenho que meditar dia e noite na palavra do Senhor. Porque quando eu for levantar uma crítica ou quando eu for falar alguma coisa do meu irmão, eu vou me sentir constrangida. Porque o Espírito vai fazer isso comigo. O Espírito vai me constranger de falar alguma coisa contra a pessoa do meu irmão. Mas se eu acho que o irmão está errado mesmo e eu tenho que falar, eu não vou ter esse negócio que vai me impulsionar a não falar do meu irmão. Porque também o jeito dele é esquisito, ele também não gosta de mim, ele também isso, ele também aquilo. Aí eu faço o quê? Eu falo. E que testemunho eu dou? O pastor Anderson sempre fala, né? Quer saber o que os pais pensam do pastor? Conversa com os filhos dele. Criança fala, né? Criança fala, porque criança escuta. Então, se os pais em casa criticam o pastor, criticam o irmão, a criança vai falar. Naturalmente a criança fala. Eu trabalho com criança, né? E aí as crianças chegam e as mães falam assim: ah, meu filho é isso, está fazendo isso, não obedece, e não sei o quê, e a criança fica lá. Aí a mãe vai, aí eu começo, né, a brincar com a criança, conversar uma coisa, um joguinho e tal, faço um grupinho, porque eu trabalho muito em grupo com criança. E depois eu vou conversar com os pais. Aí eu fico, olha, tem pais que não respeitam o seu filho quando está vendo televisão. Porque a criança disse que o pai também não deixa a mãe ver televisão. Aí a mãe faz a mesma coisa comigo. Aí eu
Quando eu estou conversando com os pais, eu falo isso. Não, mas como assim? Aí logo quem é, porque eu não digo o nome, né, da criança que falou do pai nem da mãe, né? Logo a tal mãe, né, dessa criança fala, mas ele tem que ir para a escola. Eu falo assim, e o seu marido diz que não vai deixar você ver a novela porque ele tem que ver o jogo dele. Qual é a diferença? Então, a criança, ela faz aquilo que os pais fazem. O marido não deixa a mulher ver a novela, a mulher não deixa a criança ver o desenho que ela quer. Porque quando a gente vai falar com a criança, a gente temos que falar com a criança como queríamos que falasse conosco. Ah, minha mãe não deixa eu comer o que eu quero. Eu tenho que fazer tudo que minha mãe quer para depois a minha mãe me dar comida. E eu falo, ó, tem criança que só come quando faz tudo que a mãe quer. Aí a mãe logo se denuncia. Não, mas é porque ela, se não fizer assim, ela não obedece. Aí eu falo para a mãe, olha, o dia que seu filho não quiser comer, ele não vai fazer mais nada certo na vida dele. Porque ele está vinculando o comer com as coisas que você quer que ele faça. Um adolescente estava com um pai que fazia isso para ele poder fazer o dever de casa. O menino tem 13 anos. E ele queria voltar para a casa da mãe, porque os pais eram separados. E o pai só dava comida a ele, mais a madrasta, quando ele fizesse o dever de casa. E ele ficou irado com aquilo, puxou a faca para a madrasta. Aí rapidamente o pai mandou o menino de volta. E o pai preocupadíssimo com o filho, porque o filho tentou matar a madrasta, sabe? Contou aquilo, e eu escutei o pai falando daquela criança daquele jeito, um meninozinho doce, magrinho, franzino, e eu fiquei ali com aquele menino e tal, e um dia lá, né, conversando, o menino vai e me conta isso. Aí eu virei para o pai e falei para o pai, olha, o teu filho disse que você não deixava ele comer, por isso que ele puxou a faca para a sua madrasta, para a madrasta dele. Aí o pai pegou, devolveu para a mãe. Porque quando a gente não respeita o direito do outro, a gente perde nosso direito e nossa autoridade sobre a vida daqueles que nos foi dado. E tem muitos pais perdendo a autoridade sobre a vida dos seus filhos porque não os respeita. Então, pais e mães precisam ter uma mente transformada em Cristo Jesus. Tem muitos pais que não deixam seus filhos crescerem, porque estão adoecidos em si mesmo. Tiveram dificuldades na sua vida, tiveram problemas para enfrentar no seu desenvolvimento, vieram para a igreja, não tiveram as suas mentes transformadas e incute na vida dos filhos aquilo que é deles. Aquilo que é deles. Tem muitos adolescentes ficando com bulimia, com anorexia. Por quê? A mãe dita uma regra de dieta para aquela adolescente desde que ela era criança. Então a criança não foi criança, ela viveu dentro de regras. Porque esse pai, e assim, o mais triste é que isso não é no mundo, isso é dentro da igreja. Crianças adoecidas, crianças vivendo, muitas das vezes, em situações de verdadeiro sofrimento, porque os pais não conseguem ver que seus filhos estão crescendo e têm que aprender a fazer escolhas. Ah, mas vai escolher errado, não tem experiência. E você acertou todas as vezes? Como que alguém vive da experiência do outro? A gente não vive, a gente ensina e deixa o filho crescer. Ter uma mente transformada por Cristo é você deixar Cristo mostrar aquilo que é melhor para você fazer. E não aquilo que você acha, não aquilo que você deseja. Porque enquanto você pensar desta maneira, você não consegue atingir e não vive a abundância que Cristo disse que nós teríamos por estar na presença dele. Porque um pai, quando está caminhando só e o seu filho ficou para trás, ele se entristece. Ele se entristece.
Uma mãe que tem um filho fora da igreja, ela paga alto preço para que esse filho retorne para a casa do Senhor. Revendo valores que eu aprendi, valores que eu tenho que pôr em prática todos os dias da minha vida. Porque se eu não fizer isso, eu vou acabar perdendo. Eu vou acabar deixando com que aquilo que era tão precioso, que era tão importante para mim, acabe se perdendo. Porque Cristo, irmãos, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Produzíssemos bons frutos. Hoje pela manhã o pastor Aías me falou, né, a respeito daquilo que nós não estamos mais construindo como obra, que já era coisa da nossa igreja há bastante tempo. Pastor Ian não, foi Diácono Gil que estava falando. Por conta de comportamentos e atitudes de cada um de nós que já somos adultos. E como nós estamos preparando os nossos jovens e as nossas crianças para estar servindo ao Senhor, se muitas das vezes nós somos negligentes com aquilo que é nosso. Que é nosso. Manter a casa do Senhor é coisa que é nossa. São valores que a gente aprende. E às vezes a gente vai deixando pelo caminho. E coisas não vão acontecendo. Nesse sábado, na hora de prepararmos o lanche para a base, nós precisamos despertar os nossos filhos a estarem ofertando na casa do Senhor, sabe? Hoje eu não vi nenhuma criança trazendo oferta, mas muito me agrada quando eu vejo uma criança vir correndo e botar uma oferta, porque a criança está sendo o quê? Estimulada a cuidar da casa do Senhor, e são valores que nós vamos crescendo, vamos deixando que o tempo passe e a gente deixa de fazer. E Cristo, Ele quer que nós tenhamos fé, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos perseverança na boa obra que estamos o quê? Executando. Porque não é fácil, irmãos, a gente se manter servindo ao Senhor, não é fácil. Eu acredito que cada um aqui paga um preço para poder estar na presença do Senhor, porque é uma renúncia diária. É uma renúncia diária. É algo que precisamos estar constantemente revendo para que nós não nos cansemos da nossa boa obra. Porque não é importante como nós começamos, é importante como vamos terminar. Será que terminaremos com a mesma alegria, com o mesmo empenho, dando os mesmos testemunhos? Será que Deus vai mudar o nosso caráter, que outrora era enganador, trazia contenda? Será que vamos permitir que Deus nos transforme? Ou vamos fazer uma maquiagem e vamos levando a vida? Vamos deixando as coisas da maneira que estão. Muitas das vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de agradarmos o nosso Deus, de maneira a termos uma vida transformada, porque simplesmente deixamos valores, não deixamos Deus trabalhar na nossa mente, não deixamos Deus nos mostrar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E é importante que venhamos ter esta alegria no coração de estarmos servindo ao Senhor. Tiago 1:22 nos diz: tomai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Porque quando nós ouvimos a palavra e não a praticamos, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos deixando passar uma oportunidade de nos transformarmos em pessoas melhores. Não é para agradar a mãe, o pai, o tio, o avô,
Não é para agradar o pastor, o diácono, o obreiro, não. É para verdadeiramente sermos filhos de Deus. É por isso que nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, para sermos filhos de Deus. Porque é uma alegria nós podermos levar estas boas novas para dentro da nossa casa, para que toda a nossa parentela reconheça Cristo através da nossa vida. Porque se nós não fizermos isso, com certeza será cobrado de cada um de nós, pois não produzimos frutos ao qual foi colocado em nossas mãos. Porque nós não aceitamos a Jesus, nós não estamos dentro da igreja tão somente para ocupar um lugar dentro da igreja, ter uma cadeira cativa. Nós aceitamos Jesus, nós nos colocamos na presença dele para sermos multiplicadores deste evangelho. Quantas almas, irmãos, você tem conseguido alcançar? Quantas vidas, irmãos, você tem conseguido alcançar através dessas boas novas? Muitos a gente não vai colher, mas a gente vai lançar a boa semente, porque aí o Espírito Santo vem, rega, aquele se converte, e às vezes você não ficou nem sabendo. Mas muitas das vezes nós deixamos de lançar essa boa palavra, porque nós não temos a nossa mente transformada. Nós não deixamos a maneira de agirmos de lado. Continuamos sendo reservados. Quem já ouviu essa palavra? Tem gente que fala que ela é reservada. Eu sou reservada, que nada. Não gosta de ter contato com gente. Porque eu nunca vi ninguém ser reservado sendo pregador do evangelho. Não é? Não pode, você não pode ter reservas. Você tem que abraçar o morador de rua, abraçar o pecador, você tem que cumprimentar, você tem que fazer isso, irmão, porque é vida que precisa ser salva. Quarta-feira no presídio, teve uma alma lá para Jesus. Ó, que bênção! Dentro do presídio, irmãos, tem vidas se rendendo ao Senhor Jesus. Por quê? Tem gente que não é reservada. Tem gente que vai lá e abraça e diz que Jesus ama ele. E você fica feliz porque está ali com ele. Glorifica a Deus com ele, louva com ele. E ele se converte. Se a gente tem reservas ainda na nossa vida, a gente precisa pedir ao Senhor. Senhor, muda isso. Tira isso da minha vida. Porque isso não vai agradar ao Senhor. Vai fazer com que você deixe com que a palavra crie limo. Vocês sabem que a água estraga? Bota um copo d'água e deixa aquela água lá. Aquela água vai criando vai ficando choca. Quem já ouviu falar que a água fica choca? Perde o sabor, perde o gosto. E assim é essa palavra. Ela é viva. Se ela não sai, não produz nenhum resultado, isso perde a essência na sua vida. Não seja penetra dentro da casa do Senhor. Não seja penetra. Penetra quando a gente entra na festa na casa dos outros. Tem muita gente entrando de penetra na igreja, porque não se apresenta diante do dono da festa. O dono da festa nem conhece, porque se mistura no meio do povo e diz que faz parte do povo. Nós precisamos ter a nossa vida transformada por Cristo. Nós precisamos ter a nossa vida moldada por Cristo, para que outras vidas venham ver o nosso testemunho, e o nosso testemunho fale a vida do outro. Mas se eu não deixo Deus transformar, se eu ainda tenho reservas, se eu ainda tenho algum jeito que afasta o brilho de Cristo da minha vida,
Eu preciso pedir ao Senhor. E nesta noite, irmãos, eu quero estar orando com os irmãos. Vamos nos colocar de pé. Quero estar orando com os irmãos, para que os irmãos venham. Para que os irmãos venham estar permitindo que Cristo transforme a vida de cada um de nós. Para que Cristo entre e faça realmente aquilo que Ele tem para fazer. Porque Cristo ainda não conseguiu atuar na minha vida como Ele quer. Porque eu tenho sido o empecilho. Não é porque Ele não tenha tentado. Todo dia Ele vem. Todo dia Ele me procura. Todo dia Ele fala: Zuleika, eis-me aqui. Eu quero mudar esse quadro. Eu quero tirar esta dor da sua vida. Eu quero curar. Eu quero sanar esta ferida. Eu quero transformar o seu viver. Aleluia. Mas muitas das vezes eu resisto. Eu falo: hoje não, Senhor. Hoje não. Hoje eu não levantei bem. Hoje eu tenho que resolver tantas coisas. Não tenho tempo para olhar para isto. Não tenho tempo, Senhor, para você atuar na minha vida. Porque eu tenho que correr. Senão eu vou perder a hora, eu vou perder o ônibus. E o dia só começou e eu já comecei a deixar o Senhor fora da minha vida. Aleluia. E o dia vai passando e eu fico dizendo: mais tarde. Ainda não, Senhor. E vou fazendo só aquilo que a minha carne tem dito para mim. Buscando resolver tudo com a força do meu braço. Aleluias. Oh, Jesus. O Espírito só quer poder tocar. O Espírito só quer poder transformar a sua mente, transformar o meu caráter, moldar a cada um de nós. O Espírito procura um lugar para poder transformar. Oh, aleluias. Olha aí, Deus. Começa a agir sobre a tua igreja, Pai. Vai trabalhando, meu Senhor, nas dores emocionais, nas dores espirituais, na dor dessa carne, Senhor. Olha, Pai, o teu povo quer entender. Os teus filhos, Senhor, estão se prostrando, Deus, para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha atuar. Eu quero ser a sua casa. Atua, meu Senhor amado. Se você estiver aqui, Atua, Senhor. eu vejo Oh, Deus. pecado. Então Produza, Senhor, na tua igreja até que não haja mais os frutos do espaço. Espírito. Pois quando estou em tua Trata, Deus. presença, o meu Trata, viver Senhor. é transformado. Trata, Senhor. Aleluia. Renova, meu Pai amado. Renova, Senhor. Renova cada um dos teus filhos nesta noite. Que haja vida, que haja cura, que haja libertação, meu Senhor. Pois todo dia, Pai, o pecado vem, Senhor, e convida o teu povo. Mas o teu povo, Senhor, se coloca na tua presença, aleluia, para se render. Ah, Deus, pois renova, Senhor. já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Atua, meu Senhor, atua, meu Senhor.
haja mais espaço, pois quando estou na tua presença, meu viver é transformado. Vai transformando, Deus. Vai, Senhor, cuidando, Deus. Oh, Deus. Oh, Pai. Senhor, o meu Deus. Cuida, Deus. Que cada um, Senhor, nesta noite, ao retornar, Senhor, para suas casas, vá, Senhor, pelo caminho meditando na tua palavra. Que ao amanhecer, Senhor, a tua igreja continue, Senhor, meditando na tua palavra. Que ao anoitecer, Senhor, a tua igreja continue meditando na tua palavra. Que ao deitar, Senhor, a tua igreja continue meditando na tua palavra. E que pela madrugada o Espírito Santo a visite. Que o Espírito Santo traga à memória as suas promessas. E que cada um, Senhor, consiga produzir frutos. E frutos bons, Senhor. Pois naquele grande dia, Senhor, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, será passado em revista por Ti, Senhor. Tudo será apresentado, Deus. Se nós queremos, Senhor, ser obreiros aprovados, se nós queremos ser filhos aprovados, Pai, precisamos, Senhor, meditar dia e noite na Tua palavra. E que haja, Senhor, transformação, pois a honra e a glória será Tua, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o assento, irmãos. Eu quero perguntar se alguém quer deixar de ser penetra na casa do Senhor e se colocar à frente para que Deus o reconheça e que venha estar ao seu lado continuamente na tua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós não nos sentimos fazendo parte. E às vezes já somos até filhos. Tem alguém que nesta noite quer reconhecer o Senhor na sua vida, quer deixar o Senhor tratar, quer deixar o Senhor cuidar, quer deixar o Senhor lapidar a sua vida, transformar a sua mente? Se não há, que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um de nós.